Estamos começando o programa Arena do Futuro, aqui na Novo Tempo. Que alegria poder saudar cada um de vocês de maneira muito especial dos mais diferentes lugares, porque agora vamos abrir a palavra de Deus. Vamos entender aquilo que Ele tem para nos dizer, porque a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. É a luz que ilumina o meu e o seu caminho. E se nós vivemos de acordo com a palavra, estaremos seguros neste mundo que às vezes é tão difícil e complicado. O nome do programa é Arena do Futuro. A Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. No programa de hoje, vamos falar sobre um pecado que não tem perdão. Um pecado que Jesus disse que quem cometeu já não tem mais saída e nem solução. Mas o grande problema, a grande questão de algumas pessoas é: pastor, será que eu já cometi esse pecado? Será que essa é a minha situação e eu já não tenho mais nenhuma salvação? Para saber mais, fica comigo porque o Arena do Futuro já começou. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu tenho um convite muito especial para você e para a sua família, que é continuar estudando a Bíblia com o Novo Tempo. Não apenas aquilo que nós apresentamos aqui na programação, mas você também tem o privilégio de seguir, entendendo e compreendendo ainda mais outros temas da Palavra de Deus. Aqui na Novo Tempo, nós temos a maior e melhor escola bíblica do mundo. Como eu gosto de dizer e de pensar, a Novo Tempo, na verdade, é uma grande escola bíblica, que usa rádio, TV e internet para ensinar a palavra de Deus para as pessoas. E nós temos aqui vários materiais, que são materiais que vão lhe ajudar a se aprofundar ainda mais nas grandes revelações que Deus nos deixou. Eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Esperança Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Essa revista aqui, ela explica sobre o papel e a pessoa do Espírito Santo. Essa revista aqui, ela tem, deixa eu até ver aqui, ó, 97 páginas. É um conteúdo, assim, muito rico, que vai te abençoar bastante e está totalmente à sua disposição, sem nenhum custo. É só você entrar em contato conosco e nós vamos te enviar essa revista aí para o seu lar, para o seu trabalho, para o endereço que você nos der. Porque no Novo Tempo nós queremos que você conheça ainda mais da Palavra de Deus. E a sua pergunta agora é: pastor, o que devo fazer para ter acesso a esse material? Bom, você pode ligar para nós. O telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir: 0 operadora 12 21 27 31 21. O número está aparecendo aqui na tela da Novo Tempo. É só você ligar para nós. Ou você pode também ir pela internet. Você entra no nosso site e lá, então, você vai encontrar a página da Escola Bíblica e você faz o seu registro para receber esse material. Pastor, qual é o site da Escola Bíblica? É novotempo.com/Escola Bíblica. novotempo.com/Escola Bíblica, também está aparecendo aqui embaixo. Quando você vai nesse site aqui, você vai chegar nesta página aqui da internet. Vou te mostrar aqui na nossa tela digital. Está aqui, ó. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Então, você procura o estudo bíblico sobre o Espírito Santo, nosso guia do Espírito Santo, aí você escolhe. Eu vou pegar um aqui, aleatório, depois você procura lá direitinho o Espírito Santo, porque nós temos 8 páginas de estudos bíblicos, tudo à sua disposição, tudo gratuito também. Aí você escolhe, se você quer baixar em PDF ou pelo correio, é tudo igual os comandos de qualquer uma das revistas Esperança. Aí você fala assim: eu quero pelo correio, essa revista bonita, impressa, como eu acabei de mostrar para você. Aí você coloca aqui o seu CPF, data de nascimento, faz o seu cadastro e então nós vamos enviar aí para sua casa. Mas pastor, é de graça mesmo? É, totalmente de graça. Não vai vir um boleto para eu pagar depois? Não vai vir boleto nenhum. Porque aqui no Novo Tempo nós temos o apoio, o suporte dos Anjos da Esperança, que dão condições que eu mande esse material gratuitamente para você. Então você pode pedir e ele vai chegar aí na sua casa, tá bom? Quero também te convidar, se você ainda não fez, a se inscrever em nosso canal no YouTube. Você vai lá no YouTube e escreve Arena do Futuro. E você vai chegar ao nosso canal, que é @Arena do Futuro NT, o NT de Novo Tempo. Então, aqui está
o nosso canal, onde você tem todos os vídeos à sua disposição para você se aprofundar no conhecimento e na palavra do Senhor. Já passamos de 200 mil inscritos no canal e continuamos crescendo e queremos você também conosco aqui para usar essas ferramentas para compartilhar a palavra de Deus, essa palavra que jamais volta vazia, tá bom? Já está na Escola Bíblica? Já está aqui também no nosso canal no YouTube? Perfeito. Estamos prontos então para entrar no tema de hoje, que é um tema assim bem interessante. E é um tema que eu já escutei muitas perguntas e muita gente com dúvidas, porque fala sobre um pecado que não tem perdão. Um pecado que é imperdoável. Pastor, o que é isso? Existe algo assim? Vamos chegar lá, vamos construir isso de acordo com a palavra. Eu espero que você tenha a sua Bíblia aí, porque eu já estou com a minha Bíblia aqui, porque no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Na Bíblia, nós encontramos a certeza de que Deus perdoa os nossos pecados. Jesus Cristo veio à Terra, morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos perdão. O salário do pecado é a morte, mas ninguém precisa morrer pelo seu pecado, porque Jesus Cristo já morreu. E Ele te dá agora condições de ter esta vida eterna que Ele ganhou, porque viveu uma vida sem pecado. Só que, para que eu tenha acesso a essa vida eterna, eu preciso ter o meu pecado perdoado. E esse pecado é perdoado pelos méritos e pelo sangue de Jesus Cristo. Todo pecado que eu cometo, para que eu tenha salvação, Deus tem que escrever em cima deste pecado perdoado. Quando o meu pecado está perdoado, eu não preciso mais morrer pelo meu pecado, porque a morte do meu pecado foi para Cristo. E a vida eterna que Cristo ganhou porque não pecou, vem para mim. Você pode até falar assim, pastor, mas é uma troca completamente injusta. Como é que eu posso mandar morte para Deus e receber vida eterna dele? É completamente injusta sim. Só que é o único caminho que você tem para se salvar. E quando você pede essa troca para Deus, sabe o que Ele faz? Ele sorri e diz assim, claro filha, claro filho, me dá aqui a sua morte e pega aqui a vida eterna. Vamos trocar, para que você tenha salvação. Eu te amo tanto, que a troca injusta é uma troca de amor para mim. Então você tem vida e eu fico com a sua morte. Jesus morre no seu lugar e você não precisa morrer. Ter os pecados perdoados é uma mensagem da graça, é uma mensagem do amor de Deus, como encontramos em 1 João 1,9, onde diz a Bíblia assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, todos os nossos pecados que forem confessados serão perdoados. É o que a Bíblia está dizendo. Ele pode nos perdoar se nós confessarmos. Quando eu confesso, eu estou reconhecendo o meu pecado. Eu pequei, eu entendi que pequei, e eu preciso então agora buscar a restauração. Então eu vou até a presença de Deus e falo assim, Senhor, eu, Rafael, fiz algo errado. Cometi um pecado. Esse pecado é tal coisa. E eu preciso que o Senhor me perdoe. Quando eu arrependido, busco em Deus a restauração, a resposta de Deus para mim é, o seu pecado está perdoado. Eu posso dizer aqui, de maneira clara e segura, que todo pecado confessado será perdoado. Pastor, mas esse pecado contra o Espírito Santo? Calma que nós vamos chegar lá. Guarda isso aqui no seu coração agora, ó. Todo pecado confessado será perdoado. Esta é a mensagem que nós encontramos na palavra de Deus. A Bíblia diz também que quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele também esquece. Esquecer Deus? Pastor, Deus não pode esquecer, porque Deus é Deus, Deus sabe todas as coisas, Deus lembra de todas as coisas. Esse esquecimento de Deus não é um esquecimento porque Ele tem muita coisa para se preocupar e então isso acabou passando por cima. Não, não, não. O esquecimento de Deus é algo que Ele decidiu, é voluntário. Então, depois que Deus perdoa os seus pecados, Ele resolve esquecer. Ele decidiu que para Ele isso é um assunto passado, já acabou, já terminou. Quer ver isso na palavra?
Vamos à Bíblia, porque é ela que vai dizer exatamente isso que eu estou lhe falando. Vamos a Miqueias capítulo 7 e o verso número 19. Diz assim a palavra do Senhor: Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Lá no fundo do mar, onde o ser humano não tem acesso, é onde Deus coloca os nossos pecados. O fundo do mar é misterioso. O fundo do mar é de difícil acesso. Há um tempo atrás, ouvimos a notícia de um grupo de pessoas que estavam numa cápsula entrando nas profundezas do mar para chegar até os destroços do Titanic. Não conseguiram chegar, porque é muito perigoso. Não é um lugar fácil, é um lugar difícil. Só que, onde está o Titanic, nem é o lugar mais profundo do mar. Tem profundezas ainda maiores, tem as fossas marianas que são muito mais profundas. O ser humano não consegue chegar lá, não tem como ir lá. Quando Deus perdoa e joga os pecados lá, Ele está dizendo, está esquecido, está num lugar inacessível, acabou, essa história já está finalizada. E Deus joga os pecados lá na profundeza do mar e põe uma placa, proibido pescar. Não é para ir lá trazer de volta esse pecado, deixa ele lá, ele já está perdoado. Para Deus você está agora puro, para Deus você é como se não tivesse cometido nenhum pecado. Ou seja, depois de confessado o pecado e perdoado, se você olha para Deus e fala assim, Senhor, qual foi o pecado que eu cometi? Sabe qual será a resposta dele? Eu não me lembro. Já está perdoado. Esse pecado não será mais trazido de volta lá das profundezas do mar. Olha que mensagem de graça. Para você agora, talvez seja aquilo que você mais precisava ouvir. Você está aí, diante de algo errado que você fez, colhendo consequências assustadoras, está com medo, está inseguro, ou está fazendo agora algo que não deveria fazer, e a Novo Tempo apareceu diante dos seus olhos, você chegou no programa Arena do Futuro, saiba que ninguém foi tão longe que Deus não possa perdoar, mas é preciso que você confesse os seus pecados, é preciso que você busque em Deus a restauração, Ele vai te perdoar, e Ele vai jogar esse pecado seu aí lá nas profundezas do mar, vai ficar perdido para sempre. Você precisa confiar, você precisa acreditar, você precisa ter segurança nisso, porque esta é a mensagem central de toda a palavra. Deus quer te perdoar e Ele quer esquecer tudo o que você fez. Ele escolheu assim. Ele decidiu deixar tudo para lá, deixar tudo nas profundezas do mar. Mas o tema do programa de hoje fala sobre um pecado que não tem perdão. Como assim, pastor? Se Deus quer perdoar, se o pecado confessado Ele perdoa, se Ele joga nas profundezas do mar, como é que tem um pecado que Deus não perdoa? Que pecado é esse? O que é isso? Como posso saber se eu já cometi? É essa a minha situação hoje? É essa a minha condição? Temos que ir à Bíblia para entender exatamente o que é que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre este tema. Venha comigo até Mateus capítulo 12, verso 31, onde vemos a seguinte palavra de Deus. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Jesus está dizendo que os pecados são perdoados, mas tem um pecado, se esse pecado for cometido, não tem perdão. Esse pecado é algo que não tem como remediar. É o pecado contra o Espírito Santo. Ele está dizendo, olha, o pecado contra os homens, a blasfêmia contra os homens, essa tem perdão. Mas se for contra o Espírito Santo, essa não tem saída. Quer mais? Tem outro texto que diz a mesma coisa. Venha comigo agora para Marcos, capítulo 3, versos 28 e 29, onde lemos a seguinte declaração. Em verdade vos digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfêmias que proferirem. Mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Ou seja, jamais. Não tem perdão. É réu eterno.
está condenado. Quem cometeu esse pecado já não tem saída, não tem mais uma solução. Não há nada que possa ser feito para mudar essa condição, porque o texto está dizendo, olha, não tem perdão para sempre. É uma condição que não muda mais. E aí ficam as pessoas com as dúvidas, né? Será que eu estou nessa situação, pastor? Será que eu já cheguei nesse ponto? Para entender o pecado contra o Espírito Santo, eu preciso falar para você sobre quem é o Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo? Qual é a obra do Espírito Santo? Vamos entender que este Espírito Santo, ele está trabalhando hoje no planeta. E ele está bem perto de mim, está bem perto de você. O Espírito Santo é alguém muito, muito especial. Como eu já lhe apresentei, a revista Esperança, ela fala sobre o Espírito Santo. Você pode pedir agora na nossa escola bíblica, o telefone é 12 21 27 31 21. Então, 0 operadora 12 21 27 31 21. Aí você vai ter mais informações sobre quem é o Espírito Santo. Nós vamos aqui agora ao primeiro texto. Mateus 28, 19 está no final do Evangelho de Mateus. E aqui nós vemos a fórmula do batismo, quando Jesus diz de que maneira as pessoas seriam aceitas no seu corpo, a igreja aqui na terra. Ele diz assim, olha, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os. Agora olha lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa deve ser batizada no nome da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três estão em pé de igualdade aqui. Se eu sou batizado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, eu estou dizendo que esses três aqui representam a divindade. Não é o Pai maior que o Filho, que é maior que o Espírito. Eles estão no mesmo nível. Eles têm funções diferentes no plano da salvação, mas os três são Deus. Esse é um mistério, tá? Tem gente que pergunta assim, como é que pode, pastor, 3 ser 1, 1 ser 3? Eu não sei explicar para vocês exatamente como é que funciona a trindade, a divindade. As informações que nós temos é exatamente essa. 3 que é um só, 1 que são 3. Então, agarre-se a isso e tenha certeza que o Espírito Santo é Deus como Filho, é Deus como Pai. Esta é a base, é a primeira informação que eu tenho para você. Então, o Espírito Santo é Deus também como o Pai e como o Filho. O Espírito Santo, ele estava presente na criação do mundo. Ele estava lá quando o mundo foi feito. Venha comigo até Gênesis capítulo 1, versículo 2, onde encontramos a seguinte descrição do relato da criação. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, na criação, lá estava o Espírito Santo. Ele estava pairando sobre as águas. Então, o mundo foi criado com a presença do Espírito Santo. Isso me diz que o Espírito Santo não surgiu apenas no Novo Testamento. Ele estava lá no Antigo Testamento. Indo um pouquinho mais, em 2 Pedro 1, 21, vamos ver uma obra do Espírito Santo. A obra que ele tem feito desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Diz lá o texto, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Eu posso dizer, então, que a Bíblia que eu tenho nas mãos, ela é obra do Espírito Santo. Do livro de Gênesis ao livro do Apocalipse, é o Espírito Santo que inspirou cada um dos autores bíblicos para que tenhamos este maravilhoso livro nas mãos. Sem o Espírito Santo, não teria Bíblia. A Bíblia, então, é obra do trabalho do Espírito. Ele também foi a resposta de uma promessa que Jesus fez para todos nós. Ele disse, Jesus, em João 14, 16, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Ou seja, o Espírito Santo, ele foi dado por Jesus para estar entre nós e nos acompanhar nesse mundo. Jesus, ele voltaria ao céu da sua missão como Filho de Deus encarnado aqui na terra e o Espírito viria. Então, a promessa que ele nos fez é que o Espírito Santo estaria conosco.
Diz o texto agora de João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Então o Espírito Santo, ele vem para continuar, ele vem para somar, ele vem para seguir a obra de Jesus. Hoje, então, eu tenho no mundo a presença do Espírito continuando aquilo que Jesus fez. Ele tem um trabalho, o Espírito Santo. Tem algo que ele faz diretamente no meu e no seu coração. Quer ver isso na palavra de Deus? Olha o que diz João 16, 8 e 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Sem o Espírito Santo, você não é convencido do seu pecado. Você só sabe que pecou porque o Espírito Santo fala ao seu coração. Se o Espírito Santo não falar, você nem sabe que pecou. É o Espírito Santo que faz com que tudo tenha uma conotação espiritual. É o Espírito Santo que faz com que a morte de Cristo na cruz do Calvário tenha sentido e significado na minha vida. Porque Jesus não foi a única pessoa que morreu numa cruz, mas a morte de Jesus, ela é especial e significativa pelo trabalho que o Espírito Santo faz de impressionar a minha vida e de me levar até a cruz. Então, esse Deus, ele é imprescindível no plano da salvação. Eu preciso do Espírito Santo, porque é ele, por exemplo, como diz lá Isaías 30, 21, que aponta o caminho. Ele diz assim, olha, esse é o caminho, andai por ele. Então você já sabe por onde tem que ir. Ouça a voz do Espírito, ande por esse caminho. E andar por esse caminho é uma decisão individual de cada um de nós. Eu não posso decidir-me por você. Ninguém pode tomar essa decisão. É cada um por si. O Espírito Santo está dizendo, olha, Rafael, o Sérgio, o Márcia, o Rodrigo, o Carlos, o Iris, esse aqui é o caminho, tá? Ande por ele. Siga nesta direção. E se você for sábio, você vai andar nesse caminho. Se você ouvir a voz do Espírito, você estará seguro e protegido. Nós temos um privilégio hoje. Ter o Espírito Santo ao nosso lado é algo que consola e conforta o nosso coração, porque o mundo é mau. Tem pecado, tem violência, tem tragédia, tem tantas aflições, mas você conta com alguém para te ajudar. E essa ajuda é a ajuda que você precisa para chegar em segurança até a salvação e a eternidade, porque esse é o plano de Deus para a sua vida. Então, o Espírito Santo é aquele que está apontando o caminho, dando a direção. Sabendo sobre todos esses papéis do Espírito Santo, vamos entender agora o que é o pecado contra o Espírito Santo, então. O que é o pecado contra essa divindade, contra essa pessoa? O pecado contra o Espírito Santo, ele tem 3 passos. E os 3 passos nós vamos encontrar na palavra. O primeiro passo é entristecer o Espírito. Vamos à Bíblia para ver o que ela tem a nos dizer? O primeiro texto está em Efésios 4:30, que diz assim, olha, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Entristecer o Espírito Santo significa não ouvir a voz do Espírito Santo. É ele apontar o caminho e você não seguir. É você andar e viver no pecado, porque ele vem para te convencer da justiça, do juízo, do erro, e você não está nem aí. Esse é o primeiro passo, é entristecer. O segundo passo, segundo a Bíblia, é resistir. Então eu entristeço e agora eu passo a resistir. Não quero, não. Sai daqui. Veja o que diz a Bíblia. Atos 7:51. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo, então, o Espírito Santo fala, você diz não. Ele te chama, você diz não. Ele apela, você diz não. Você está resistindo. E vem, então, o terceiro passo, que é apagar o Espírito Santo. Apagar o Espírito Santo é um conselho que Paulo deu em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito. Mantenham o Espírito aceso. Diante disso, eu posso dizer a vocês que esse pecado contra o Espírito Santo, ele é, então, uma situação que eu me coloco diante deste Deus que me convence do pecado. Como, por exemplo, encontramos em Gênesis 6:3, o Espírito não agirá para sempre no ser humano. Ele age.
Ele quer agir, mas para aqueles que entristecem, resistem e apagam, o Espírito Santo não age mais. O que eu estou dizendo para você é que o Espírito Santo pode deixar de falar conosco. E ele deixa de falar pela situação que a pessoa se coloca por ter cometido o pecado contra o Espírito Santo. E o que é esse pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é quando o Espírito, que fala por meio da consciência, ele não consegue mais falar com você, porque a consciência está cauterizada. A consciência agora pela hipocrisia, que falam mentiras, a consciência fica cauterizada, como Paulo disse em 1 Timóteo 4,2, as pessoas agora desprezam completamente a voz do Espírito. O que eu estou dizendo para você é que o pecado contra o Espírito Santo não é um ato isolado, mas é um estado do coração. É a forma como você pode chegar ou estar de tal maneira que você já não mais confessa o seu pecado, por isso você é uma pessoa imperdoável. Aquele que cometeu o pecado contra o Espírito Santo não quer mais o perdão. Então, o que eu tenho para dizer para você agora é: não entristeça o Espírito, não resista ao Espírito, não apague o Espírito, ouça a voz de Deus. Ele está te chamando para que você tenha eternidade, para que você tenha salvação, para que você tenha uma nova vida. E Ele quer que você tome uma decisão. Tem pessoas que estão escutando a palavra de Deus já há muito tempo e estão dizendo: não é a hora, não é agora, depois, é amanhã. Não existe hora marcada para ir para Deus. Quem marca a hora somos nós, porque quando na Bíblia a gente vai ver o convite de Deus, ele diz assim: olha, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eis que estou à porta e bato. É tudo no presente, é tudo agora, não é no futuro. Então Deus está nesse momento chamando você. Você quer tomar uma decisão? Eu estou aqui com o WhatsApp do programa Arena do Futuro e quero convidar você a mandar uma mensagem para nós. O telefone é 12 98 224 0616. Vou repetir: 12 98 224 0616. Você tomou uma decisão? Você quer entregar sua vida para Jesus? Você quer hoje não resistir mais à voz do Espírito, se entregar completamente a Ele? Quer passar pela experiência do batismo? Quer pertencer ao seu povo, procurar uma igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa? Diga isso agora. Eu estou aqui esperando você. Anotou o telefone? 12 98 224 0616. Está aparecendo aqui embaixo na tela. Ó. Escreve para nós agora. Diga qual é a sua decisão. Nós estamos aqui prontos para lhe atender. Estamos prontos para lhe ajudar. Estamos prontos para te acompanhar nessa caminhada. Não resista mais à voz do Espírito Santo. Não cometa o pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, ouça a voz dele. Deixa ele entrar na sua vida. Permita que ele transforme quem você é. E ele vai te colocar sobre os altos da terra e vai te levar para o céu. Não é bom isso? Vamos orar para confirmar sua decisão, querido Pai. Nesse momento eu oro com esse teu filho, essa tua filha que acompanha a programação da Novo Tempo, o programa Arena do Futuro. Confirma cada decisão com teu Espírito. Sela-nos para o teu reino e não permita que cometamos o pecado contra o Espírito, pois queremos ouvir a tua voz, sentir a tua presença e pertencer ao teu povo. Permanece, portanto, conosco. É o que eu lhe peço no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.